o potencial do Tribunal Superior Eleitoral para conseguir olhar tudo isso é muito baixo, é muito difícil, não há braços suficientes ali para conseguir fazer isso no Tribunal Superior Eleitoral e nos regionais, principalmente com essa campanha rolando desta maneira nas redes sociais. Então, quer dizer, é muito difícil a nossa justiça eleitoral conseguir garantir na prática uma eleição honesta, limpa, transparente. Como é que você vê isso, Wallace, a capacidade do Tribunal Superior Eleitoral em garantir isso? Fabíola, a capacidade de fato é baixa. Quer dizer, quando a gente fala em justiça eleitoral, a gente está falando basicamente em algumas centenas, milhares de juízes espalhados no Brasil, adentro ou afora, que vão receber todo tipo de denúncia e representação, desde as coisas mais banais até as coisas mais sérias. E, de fato, não tem estrutura do Poder Judiciário brasileiro que dê conta de tudo que a gente espera que apareça nessas eleições. Daí a importância dos convênios que o TSE firmou, alguns com uma maior efetividade, outros talvez com menor efetividade, mas no sentido de facilitar o monitoramento da mensagem. Agora, para além disso, né, aí talvez atentando à preocupação do Joel, é claro que existe um campo de dificuldade de controle do discurso durante as eleições, quer dizer, o Bolsonaro vai implementar a ditadura, por isso é um discurso excessivo, isso é uma crítica razoável, o que isso é no fim do dia? Mas, historicamente, a justiça eleitoral, ela não tem sido muito leniente ou muito permissiva com discursos de campanha. Ela, pelo contrário, ela tende a ser muito restritiva com o que se pode dizer em campanha. Então, o que o Lula ou o Bolsonaro, como campanha oficial, colocam no mundo, em geral, isso vai tender a ser controlado, mesmo que eventualmente haja indícios relevantes de que Bolsonaro quer dar um golpe, eventualmente algum discurso no sentido de que ele vai ser um ditador pode sofrer algum tipo de sanção do Tribunal Eleitoral, assim como esses discursos contra o Lula ou contra outros candidatos que eventualmente apareça, não sei porque eu faria discurso contra outro candidato, mas contra o Lula ou contra qualquer outro candidato, podem eventualmente ser já algum tipo de controle. E aí o ponto central aqui é menos qual é o discurso, eu vou concordar com o Sakamoto, é menos qual é o discurso e mais criar o vínculo entre o discurso, a fake news, ou a news exagerada, ou a news que é um insulto, ou o que quer que seja, criar esse vínculo entre quem está falando, aquele robô do Twitter que está falando aquele negócio, ou aquele usuário do WhatsApp, do Telegram que está soltando aquela informação, e a campanha. Nisso, a Justiça Eleitoral não tem expertise. Daí a importância de fazer valer os tais dos mecanismos de convênio. Daí a importância de a Justiça Eleitoral ficar em cima, não necessariamente da pulverização da mensagem, mas do Telegram, do WhatsApp, dos meios. Porque esses meios de comunicação, mesmo os que resistiram, como é o caso do Telegram, eles cederam. Porque no fim do dia, nenhum deles quer sofrer a sanção, que aí eu concordo com o Sakamoto. De fato, o Alexandre de Moraes não está com nenhuma tranquilidade para ficar esperando o russo do Telegram, não é nem russo, mas enfim, aquela pessoa do Telegram resolver o problema da eleição. Ele vai implementar as medidas necessárias para que, indiretamente, a Justiça Eleitoral, sem precisar ter acesso a todos os grupos, que algum tipo de contenção aconteça. Agora, vai ser um caso relativamente inédito. A gente vai ter que ver como que a Justiça Eleitoral vai conseguir implementar isso, se ela vai conseguir implementar isso. Que já se colocaram as pedras no caminho, as pedras que pavimentam o caminho, já se colocaram. Já começou há algum tempo com os convênios, e agora é ver como que o Alexandre de Moraes vai fazer com que tudo que se construiu até hoje gere algum tipo de resultado em conter fake news, em conter tudo que a gente já está vendo no primeiro dia, antes do primeiro dia de campanha, mas especialmente a partir desse primeiro dia de campanha. Professor, tivemos uma pequena amostra. Professor, é um exagero dizer que essas eleições deste ano são as mais tensas desde a época da ditadura, desde quando a gente voltou a ter eleições diretas no Brasil? Não, de maneira alguma. Essas são as eleições mais tensas, essas são as eleições mais preocupantes, Fabiola, porque nós tivemos eleições, eu não gosto da palavra polarizado, eu canso da palavra polarizado, mas a gente já teve eleições disputadas, eleições com projetos diferentes de Brasil, eleições que houve alguma dúvida, o que vai acontecer, eu tenho medo, eu não tenho medo, etc.
Mas na nossa história recente, na nossa nova república, pensando em períodos democráticos, então na nossa nova república, no período pós-Estado Novo, República Velha não conta porque as eleições não eram sérias, mas no nosso período democrático que a gente teve, mesmo nas eleições mais disputadas, a gente nunca teve um ataque tão frontal ao processo eleitoral. E eu acho que esse que é o ponto que o Joel já levantou na primeira fala dele. Uma parte, uma campanha, a campanha do Jair Bolsonaro, ela escolheu o processo eleitoral, não o Lula, o processo eleitoral como seu principal adversário. Os ministros do Supremo Tribunal Federal e do TSE como seus adversários. Então a gente não está só disputando aqui, não existe só uma disputa eleitoral aqui sobre quem vai ganhar. Existe uma disputa sobre se o processo deve ser respeitado ou não. E é isso que eleva a tensão institucional. É por isso que a gente fala numa crise da democracia ou numa crise institucional. Não porque as pessoas discordam sobre que Brasil queremos ter, mas porque existe um ataque direto a como que nós vamos definir que Brasil queremos ter. Então, nesse aspecto, eu não consigo lembrar de um outro período eleitoral em que a gente tenha tido tanta dificuldade, tanta tensão e tanta imprevisibilidade. Não sobre o resultado, não só sobre o resultado, mas sobre se o resultado vai ser respeitado no fim do dia.